सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्तये नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Bhajanojita sajjana sangapatim patitadhika karini koika gatim gati vanchita vanchaka chinta padam pranamami sada prabhupada padam. Bhajanojita sajjana sangapatim patitadhika karini koika gatim gati vanchita vanchaka chinta padam pranamami sada prabhupada padam. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que se nós falharmos em manter a chama do sacrifício do Sankirtana em todas as nossas Gaudiya Matas, por toda parte, ou seja, onde nós estivermos fazendo bhajana, então todos os tipos de conflitos, de inveja, todos esses tipos de poeira ou de pedrinhas podem vir e cobrir o espelho da nossa consciência. E nós vamos falhar no caminho do nosso Haribhajana. Nós vamos falhar em proteger a dignidade da nossa Sampradaya e perder tudo. Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que Shriman Mahaprabhu acendeu a chama do sacrifício do Sankirtana dentro da casa de Shivas, e essa mesma chama nós devemos manter ela acesa, nós devemos protegê-la em cada um dos templos, em cada uma das Gaudiya Matas, em toda parte, no local do nosso bhajana. E se nós falharmos em manter e proteger esta chama do Sankirtana Yagya no local onde a gente está fazendo bhajana, ou seja, em todas as Gaudiya Matas, então todos os tipos de anyabilasa, de desejos pessoais, ou seja, de conflitos, de inveja, tudo isso vai surgir dentro do nosso coração. E tudo isso pode ser comparado com pedrinhas ou uma poeira que pode cobrir o espelho da nossa consciência. E, por fim, nós vamos acabar pulando no fogo de Maya. Nós vamos falhar em manter a dignidade da nossa Sampradaya. Nós vamos falhar em proteger todo o Guru Parampara, a Siddhanta Vani, tudo. Dessa maneira, nós podemos perder tudo. Muitas vezes, Prabhupada costumava dizer que se o nosso Vani Vaibhava, se o tesouro dos ensinamentos, este é o nosso principal tesouro, se o nosso Vani Vaibhava for perdido, ou seja, Vani Vaibhava intacto, aquilo que a gente poderia esperar de Chaitanya Mahaprabhu, este mesmo Vani Vaibhava, esse mesmo tesouro das instruções, nós vamos receber do Prabhupada, ou de Srila Bhaktivinoda Thakur, de Srila Sridhar Goswami Maharaj, Srila Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Não é que você vai receber os mesmos ensinamentos por toda parte. Nós não temos nenhum interesse em ouvir as suas palestras. Nós não temos tempo de ouvir as suas palestras. Nós não temos interesse em ouvir a sua palestra. Eu sei que você é proficiente, mas nós não temos nenhum interesse em ouvir a sua palestra. Nós queremos ouvir aquele sentimento direto que você recebeu do seu Guru Padma e do Guru Varga. Quem é que se importa em ouvir sua palestra? Eu não sou um palestrante de uma universidade para que você vá esperar uma grande palestra de mim. E eu também não sou um linguista. Então, você não pode esperar uma linguagem refinada de mim. O que é que você pode esperar de mim?
Que tipo de amor eu desenvolvi aos pés de lótus de Krishna, ou seja, de Gauranga, ou seja, do Guru Varga. É isso que a gente está interessado em ouvir, no seu sentimento direto do seu Haribhajana, daquilo que você fez. É isso que nós estamos interessados em ouvir. Se o Vani Vaibhava for protegido, nós sabemos que é praticamente impossível proteger o Vani Vaibhava. Nós temos certeza disso, que é praticamente impossível atualmente proteger completamente Siddhanta Vani Vaibhava, porque em nome de pregação, em nome de Haribhajana, por toda parte há uma dança nua acontecendo, uma dança nua. Ninguém está interessado em ouvir um Harikatha Aprakrita, o Siddhanta Vichar, apenas há sectarismos, partidarismos cobrindo todo o horizonte do campo do Haribhajana. Dessa maneira, Prabhupada costumava dizer, se nós formos bem-sucedidos em proteger Siddhanta Vani Vaibhava, então tudo estará bem. Nós pensamos que o poder financeiro, seja, pela força do poder financeiro nós podemos pregar, nós podemos comprar o campo devocional, mas isso não é verdade. Poder financeiro, a maioria das pessoas, elas falam que o poder financeiro é o maior poder. Muitas pessoas, muitos intelectuais, eles falam. Muitos intelectuais falam. Tempo é dinheiro. Sim, tempo é dinheiro para você, porque você é um comerciante. Mas Prabhupada costumava dizer, tempo é para Marta. Proteger Siddhanta Vani Vaibhava significa que a gente estará protegendo todas as gerações futuras, o Shrota Vani Vaibhava. Mas, atualmente, isso é praticamente impossível. Embora nós saibamos que esse é um compromisso permanente, é uma garantia dada pelo Prabhupada, que Bhaktivinoda Dhara, a corrente de Bhaktivinoda nunca será extinta. De alguma maneira, a corrente de Bhaktivinoda Dhara será mantida. Esse fluxo de Bhaktivinoda Dhara, assim como Falgu Nadi, este rio Falgu. Ou seja, se você for lá em Gaya, lá você pode encontrar este rio Falgu. E lá você não vai achar nenhuma água, só areia. Mas se você abrir a terra, você vê o rio ali embaixo. Você vai ver a água fluindo ali dentro. Então, atualmente, dessa maneira, Bhaktivinoda Dhara está fluindo dessa maneira. De alguma maneira está fluindo. Nós não conseguimos entender. Porque nós somos cegos. Nós somos cegos. É por isso que a gente não consegue entender em qual caminho. Nós somos cegos. Nós somos cegos. É por isso que a gente não consegue encontrar por qual caminho que atualmente o fluxo do Bhaktivinoda Dhara está fluindo. Nós não conseguimos ver porque nós somos cegos. Bhaktivinoda Thakur quis se identificar como um varredor daquele Namahata estabelecido por Shriman Nityananda Prabhu. E o mesmo Namahata, Bhaktivinoda Thakur, quis manter como um guardião. E se qualquer lixo vier de fora do Namahata, é o dever deste guardião jogar esse lixo todo para fora. Mas, atualmente, nós estamos fazendo exatamente o oposto. Nós convidamos o lixo, venha, venha, venha. Nós permitimos o lixo, que o lixo venha. Nós permitimos que o lixo venha e entre no Namahata
para que haja poluição o suficiente e cubra a verdade absoluta e eles não possam ver a minha verdade nua e crua, eles não possam ver a minha imagem nua, não vejam quem eu realmente sou. É mais prático, né? Se eu puder convidar todo o lixo, poluição e cobrir a verdade absoluta. Então, este Namahata, Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada quiseram manter a pureza deste Namahata. A pureza do Namahata é mantida por Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada. E Prabhupada diz que Bhaktivinoda Thakur quis descobrir essa maravilhosa lila, ou seja, ele não está inovando, ele está descobrindo algo que já estava lá. Ele quis nos mostrar que, primeiro de tudo, você deve tentar limpar o Namahata. Se você permitir que todo tipo de lixo, laba, puja, pratista, tudo isso venha, então, num período de tempo infinito, você não poderá fazer bhaja. Num período de tempo infinito. É impossível fazer bhajana assim. É impossível fazer Hari Bhajana dessa maneira. Muitas vezes, Prabhupada costumava dizer, eu nunca quero desenvolver essa má sorte de ouvir glorificações a mim próprio ou elogios à minha pessoa vindos da boca de lótus do meu Guru Padma ou de Guru Vaishnava. Eu não quero desenvolver essa má sorte de ouvir elogios à minha pessoa, glorificações à minha pessoa vinda da boca de lótus de Guru Padma. Mas hoje em dia é isso que a gente espera. Qualquer seva que a gente faça, a gente quer algo em retorno. Qualquer seva que a gente faça, como um comerciante, a gente quer algo em retorno. Até mesmo os meninos pequenos também estão contaminados. Eles também fazem um seva e ficam se perguntando, meu nome não está lá? Essa é a condição. Todo mundo quer receber fezes e urina, esse tipo de coisa. Guru Vaishnava nunca quiseram dar para nós algo tão barato, mas nós queremos essas coisas insignificantes. O desejo por pratista, o desejo por reconhecimento pode me tornar uma prostituta, mas eu quero isso. Sem pratista, sem nenhum benefício, sem nenhuma reputação, eu não quero fazer nenhum seva. E é por isso que é impossível para nós alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. Nós não somos almas dedicadas. Nós estamos encenando, fazendo uma encenação de que nós somos dedicados. Nós não somos dedicados. Nós não podemos provar que nós somos almas dedicadas. Uma alma dedicada significa, eu devo estar pronto para dedicar a minha vida, sacrificar a minha vida para Guru, Vaishnava e Bhagavan. Mas eu não estou pronto para fazê-lo. Eu não estou pronto para fazê-lo. Eu não estou pronto para sacrificar a minha vida para Guru Vaishnava. Eu estou encenando uma anugatya que não é verdadeira. Dessa maneira, todo o mundo devocional agora está indo em tal direção que dali é impossível para nós trazê-los de volta. Impossível. Pratista. O verso com o qual comecei, Goti vanchita vanchakachinta padam. Primeiro de tudo nós dizemos, Bhajanorjito sajjana sangapatim patitadhito karanikaika gatim. A goti vanchita vanchakachinta padam. Vaishnava is a cheater. O Vaishnava é um enganador. O que você está dizendo? Vaishnava é um enganador? Sim, realmente. Os Vaishnavas são os maiores trapaceiros. Mas claro, se você é um trapaceiro, então eles podem te enganar.
Se você não é um enganador, então eles não vão te enganar. Os Vaishnavas, eles estão dando tanto amor, tanta afeição, tantos títulos Guru Vaishnavas te dão, mas nós pensamos, por que ele está dando? É um excesso, mas não é, isso é um tipo de teste. Depois de dar alguma honra, amor, afeição, ele quer ver o resultado. Existem doenças como o coronavírus, doenças perigosas, que podem se expor muito rapidamente. Se o coração estiver contaminado, não é? Eu posso detectar bem rapidamente. Se houver qualquer tipo de desejo por pratista dentro de alguém, rapidamente eu posso detectar essa doença. É impossível corrigir tal pessoa. É por isso que Raghunatha Das Goswami falou: Pratishta sadhishta sapacharamani mehedinate. Pratishta sadhishta sapacharamani mehedinate. Pratishta sa. I like to get return from Guru Vaishnava. O desejo de pratista, ou seja, eu quero receber uma retribuição de Guru Vaishnava. Eles podem te dar algo, eles podem te enganar. Se você é um enganador, então eles podem te enganar. Se você está se justificando consigo mesmo, se você quer fazer justiça consigo mesmo, ou seja, se você permitir que a sua Atma vá na direção certa, ou seja, se você permitir que a sua Atma faça bhajana, que é a função mais natural da sua alma, então, claro, que Guru Vaishnava não vão te enganar. Se houver qualquer propensão à trapaça dentro de você, claro, a alma condicionada tem isso. Estes são os 4 defeitos usualmente encontrados em qualquer diva: Brahma, Brahmad, Vipralipsa, Karnapatal. Nós queremos enganar os outros e, ao mesmo tempo, nós queremos enganar a nós mesmos também, mas nós não sabemos disso. A gente acha que vai enganar o Guru, mas não é verdade. A gente não pode enganar Guru Vaishnava. A gente não pode enganar Guru Vaishnava. A gente quer enganar Guru Vaishnava, mas nós podemos ser enganados por eles. Eles podem te dar muita honra, muitos títulos, para que você pense: eu sou um grande macaco. Então eles vão te testar dessa maneira, para te testar. Nós queremos Bhagavan Guru Vaishnava, nós queremos os pés de lótus de Guru Vaishnava Bhagavan, para testar isso, Bhagavan vai nos colocar em vários testes. Nós estamos passando por vários tipos de testes. Apenas então pode ser detectado que você realmente quer Bhagavan ou não. Ou se você tem algum outro anyabilasa, algum outro tipo de desejo separado. Isso pode ser detectado dessa maneira. É por isso que eles te dão tantos títulos, palavras doces, tudo isso para te testar. Se eu me tornar orgulhoso, aí eu posso cair. E aí é um elemento sujo que partiu da minha vida. É por isso que eles agem assim. Dessa maneira, toda a posição de Acharya, a posição única e absoluta de Acharya do Prabhupada, a posição incomparável e absoluta de Acharya, de Srila Prabhupada, ela é tão única, tão incomparável, que até mesmo, se você fazer uma busca, uma pesquisa em todo o mundo, você não vai poder encontrar esse tipo de Acharya. Goti vanchita vanchaka chinta padam. Muitas vezes, nós vimos Guru Vaishnava dando honra
para nós. Guru Padma também quis me enganar ao dizendo algumas palavras doces. Eu apenas tampei os meus ouvidos e saí da frente dele. Ele queria me enganar falando palavras doces. Ah, você é tão bom, você é tão isso, aquilo. Tampei o ouvido e fui embora. Então, se Guru Vaishnava me bater com sua sandália, então esteja certo que eles estão me abençoando dessa maneira. Mas se eles estiverem te dando honra, então eles estão te enganando. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Então, a posição de Acharya de Prabhupada é muito incomum. A gente não consegue entender. A posição dele como um Acharya não é temporária. A posição dele como um Acharya é eterna. Ele é um Acharya eternamente presente e agora, pela misericórdia de Gauranga, ela se manifestou diante de nós. Não é que ele apareceu, agiu como Acharya e depois desapareceu. Não é assim. Srila Prabhupada, a posição dele como um Acharya é eternamente presente. Eternamente. Eternamente presente. Então, não é que ele está mostrando algo novo. Não, é eternamente presente. E todo o bhava, o sentimento da sua posição de Acharya é exatamente igual o de Shrimati Radharani, que é a Ashraya Vigraha original. Exatamente igual. Assim diz no último verso. Ele é um associado eterno de Gaura e ele também é um associado eterno de Radha Govinda. Manjari, o nome dele, Nayana Mani Manjari, a joia dos olhos de Shrimati Radharani. Ele é assim como a pupila de Shrimati Radharani. Porque sem a pupila, a gente não consegue ver nada. Então essa é Nayana Mani, a joia dos olhos. Ele é Nayana Mani Manjari e ele é eternamente presente em Gaura Lila e ao mesmo tempo eternamente presente em Radha Govinda Lila. Eternamente presente. Toda a posição dele como um Acharya está completamente em linha com Shrimati Radharani. É inconcebível. A gente não consegue entender por que Prabhupada falou dessa maneira, por que Prabhupada agiu daquela maneira. Vão vir todos esses porquês, essas perguntas. Se houver dúvidas na minha vida sobre a posição de Acharya, de Prabhupada, ou dúvidas sobre Guru Vaishnava, sobre qualquer Guru Vaishnava, sobre qualquer Siddhanta Vichar, então eu terei que voltar neste mundo material novamente. Eu terei que solucionar todos os problemas da minha vida. Até o último momento da minha vida, eu tenho que fazer Haribhajana, eu tenho que solucionar todas as dúvidas, suspeitas, quaisquer dúvidas, eu tenho que solucionar. Se houver um único problema sem resolver na sua vida, quando você for abandonar seu corpo, você vai ter que voltar. Sansayatma vinashati. Sansayatma vinashati. Agyasya saddhadanasya. Sansayatma vinashati. Those who are in ignorant condition. Aqueles que estão na ignorância, numa condição de ignorância, aqueles que são tolos, se eles não conseguirem solucionar todos os problemas, as questões, dúvidas, suspeitas, então, eles terão que correr o risco de nascer aqui no mundo material novamente. É por isso que a maioria das pessoas costumavam expressar alguma dúvida sobre Prabhupada e as atividades dele. Muitas pessoas falavam, ele é um grande intelectual.
outras pessoas falavam. Ele é um crítico. Ele está sempre criticando os outros. E alguém falou que ele era um grande reformador também. De acordo com os seus próprios sanskaras, as suas próprias tendências, elas observam e tiram as suas conclusões. Nós somos enganados, porque nós não queremos receber a misericórdia absoluta. É por isso que a gente é enganado. Se nós estudarmos todos os Shastras, a gente não vai conseguir entender nada. Ou se a gente puder entender algo, vai ser de acordo com o meu próprio Sanskara, eu vou entender alguma coisa. Porque o mel está lá na flor. Mas coletar o mel não é o seu dever. É o dever das abelhas. Você não consegue coletar o mel da flor. Então, o que uma abelha pode fazer, você não consegue fazer. Então, todos os Shastras, esse oceano infinito de Shastras, né? Mas quem é que consegue coletar o néctar, a essência ou o mel? Então, a gente deve depender do nosso Guru Varga autêntico e não de qualquer pessoa. Prabhupada diz que aqueles Sadhu, Guru, Vaishnavas puros, eles vão apontar aqueles assadhus, aqueles falsos sadhus, aqueles trapaceiros que estão disfarçados de acharyas. E Prabhupada dizia, aqueles grandes devotos puros, eles apontam as falhas daqueles acharyas hipócritas, sadhus hipócritas. E em retorno, esses hipócritas fazem um grupo e vão atacar. Eles vão vir em grupo e vão apontar, não, você que é o enganador, você é o enganador. Então, todo o grupo vai perseguir aquele sadhu verdadeiro. Então, a preferência é da maioria. Então, todos vão falar a mesma coisa, eles vêm em grupo e as pessoas vão concordar com a maioria. Dessa maneira, eles vão apontar, não, você que é o enganador, você é o falso. Dessa maneira, eles vão apontar os sadhus puros e o público vai considerar realmente. Então, eles são os falsos, os enganadores. E assim, esses enganadores querem encontrar alguma saída. Essa é a condição atualmente. Então, muitas dúvidas e suspeitas podem ser desenvolvidas sobre Prabhupada, o seu Siddhanta Vichara. Até mesmo, a gente não consegue ver em Ramanujacharya, em Madhvacharya, em Vishnu Swami, em Nimbiyaditya. Claro, nós recebemos muitos Siddhantas deles, eles são exaltados, são associados de Bhagavan. Mas essa operação de Prabhupada, ele dissecava e depois ele nos mostra tudo, essa descrição detalhada, analítica de todo o Siddhanta. E isso foi possível para o Prabhupada. E é por isso que nós queremos evitá-lo atualmente. Nós mantemos a foto de Prabhupada. Nós organizamos o dia do aparecimento dele para fazer uma exibição externa. Essa exibição externa de Guru Puja, essa exibição externa de Vyasa Puja não é Vyasa Puja. Essa exibição externa de Vyasa Puja não é Vyasa Puja. Quando você estiver seguindo Guru Padma totalmente, acuradamente, Parampurapada Keshava Goswami Maharaj costumava dizer que para satisfazer Guru Vaishnava, nós temos que entender o coração deles. Para satisfazer Guru Vaishnava,
Nós temos que entender, que compreender o que há lá no âmago do coração deles. Às vezes, eles expõem algo para nos enganar e a gente não consegue entender. Então, para satisfazer Guru Vaishnava, nós devemos compreender o que há lá dentro do coração de Guru Vaishnava. Apenas então nós podemos satisfazê-los. Nós pensamos que Gurudeva precisa de dinheiro, de posição. Então nós estamos coletando dinheiro e dando dinheiro para ele. Porque Gurudeva é muito pobre, é uma diva miserável. Então nós vamos juntar dinheiro e dar para ele. Gurudeva precisa de dinheiro, né? Dessa maneira nós queremos coletar uma grande quantidade de dinheiro, de posição, de tudo isso. E eles pensam que isso é Guru Seva. Eles pensam que isso é Guru Seva. Mas Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj diz, isso é um método autossugestivo. Isso é chamado um procedimento de um método autossugestivo. Você não entende. O coração de Guru Padma. Você tem que harmonizar 100%. Você deve harmonizar a si mesmo, de tal maneira, você deve se harmonizar o seu coração de tal maneira que, ao olhar para o seu coração, eu devo pensar que é Prabhupada. Você deve harmonizar-se com Guru Varga e Prabhupada de tal maneira para que, ao olhar para você, eu possa pensar que é o próprio Prabhupada. Dessa maneira, um sat, um discípulo genuíno, se torna um guru genuíno. Se Gurudeva falhar em transferir toda a misericórdia para dentro do discípulo, então deve haver algum problema. Ou você é falso, ou Gurudeva não tem o poder. Então muitas pessoas diziam que Prabhupada não pôde corrigi-los. Prabhupada não pôde corrigi-los. Aqueles devotos, ficavam sempre com Prabhupada. Prabhupada costumava amá-los e Prabhupada não conseguiu retificá-los, eles caíram. Então, nós estamos calculando que talvez Prabhupada não tenha nenhum poder. Talvez falte poder de bhajana para Prabhupada. Por isso que aqueles homens caíram. A gente pensa assim. Então, nós devemos harmonizar o nosso coração de tal maneira, nós temos que harmonizar o nosso coração de tal maneira para que, se alguém insultar o discípulo, então, Gurudeva vai ser afetado por isso. Assim como eu disse naquele dia, o caso de... Eu falei o caso de Srinivasacharya e o seu discípulo Ramachandra Kaviraj. Ou seja, Ramachandra Kaviraj foi espancado, levou uma surra com a vassoura, mas por fim, as marcas apareceram nas costas de Srinivasacharya. Então, Vyasa Puja não significa que você vai comprar algumas flores e oferecer porque você tem dinheiro. Aí você vai empurrar todo mundo e querer oferecer as flores primeiros, porque você quer provar a sua devoção, Nós queremos identificar a nós mesmos como o principal sevaka de Guru Padma, para ganhar nome e fama por todo mundo. Mas ninguém sabe que Guru Padma queria me enganar, eu não recebi nada. Todo o meu comportamento, o meu caráter, tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, as minhas atividades, podem provar 100% que eu estou completamente desviado do caminho do meu Guru Padma. Mas as pessoas idiotas não conseguem entender. Pessoas inocentes, ignorantes não conseguem entender. Elas querem medir externamente quanta popularidade, quanto nome e fama, quanto poder financeiro ele tem, quantos templos ele abriu, quantos discípulos ele fez. Este é o nosso critério sobre o qual nós queremos estimar um Guru Vaishnava.
Prabhupada costumava dizer que atualmente o Guru está servindo o discípulo. Não é o discípulo que está servindo o Guru. Não é o discípulo que vai servir Gurudeva. Atualmente, o Acharya, Gurudeva, ele está servindo o discípulo, está dando dinheiro, está dando um celular de 10 mil reais, ele garante que vai conseguir o casamento com uma garota de pele branca. É dessa maneira que eles vão coletar discípulos, ou seja, coletar alguns macacos, cachorros e gatos. Dessa maneira, eles estão coletando um grande número. Qualidade e quantidade não podem existir juntas. Prabhupada costumava dizer que eles estão servindo o discípulo. O Acharya está servindo o discípulo. Ele está dando mantra para uma prostituta. শিষ্যের গোলামি করছে, বেশ্যাকে মন্ত্র দিচ্ছে. This way they like to. Dessa maneira, eles querem que o nome, a fama dele circule por todo o mundo, como uma prostituta que quer projetar a sua própria beleza e fazer um truque para que possa colocar os outros numa armadilha e a pessoa possa perder tudo. Essa é a condição. Então essa era a posição de Acharya de Prabhupada. E é por isso que ninguém quer aceitar Prabhupada atualmente. Praticamente ninguém quer aceitar Prabhupada. Ninguém. Essa era a posição de Acharya de Prabhupada o tempo inteiro. Quando ele nasceu, dali já estava claro. Quando ele nasceu, dali já estava claro. Ao ver que ele nasceu com um cordão bramínico natural em volta do corpo dele. Depois, a guirlanda do Senhor Jagannatha caiu no corpo dele. Todos esses sintomas podem provar que ele não é um menino normal. É algum associado de Bhagavan vindo aqui neste mundo material. Dessa maneira, nós somos cegos e a gente não consegue ver Guru Vaishnava apropriadamente. Muitas pessoas, depois que Srila Prabhupada partiu deste mundo, costumavam vir até Srila Prabhupada e dizer: olha, eu costumava servir seu pai, eu costumava servir seu pai. Muitas vezes ele me chamava e eu recitava o Bhagavad Gita para ele. Eles falavam. Ele costumava ouvir eu recitando o Bhagavad Gita. Dessa maneira, todos eles queriam provar que eles eram muito queridos, muito próximos de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. Mas isso não é verdade. Bhaktivinoda Thakur cumpria esse papel, né, que ele estava lá fazendo bhajana e eles estavam recitando. Eles acham que estavam recitando o Bhagavad Gita para ele, mas ele estava lá cantando Harinama. Prabhupada costumava dizer: olha, vocês não viram Srila Bhaktivinoda Thakur na sua vida. E eles falavam: não, eu vi muitas vezes, eu tinha um ótimo relacionamento com ele. Novamente, Prabhupada falava: você não viu Bhaktivinoda Thakur na sua vida, você nunca viu ele. Então, aqueles sadhus mau caráteres, eu não posso chamar de sadhus, são falsos sadhus. Eles costumavam ficar em volta de Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj, ficavam em torno de Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj. E eles queriam provar que nós somos muito queridos deste Siddha Mahatma para nutrir o comércio deles. Eles costumavam coletar dinheiro em nome de Gaura Kishora Das Babaji Maharaj. É assim. Dessa maneira, Prabhupada diz que eles nunca viram Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj. Eles nunca viram Srila Gaura Kishora Das Baba. Srila Paramahansa Das Babaji Maharaj nunca quis
expulsá-los da sua proximidade. Paramahansa Babaji Maharaj nunca quis expulsá-los de onde ele estava, mas ele também nunca quis aceitá-los, nunca quis expulsá-los externamente. É um tipo de truque. Então, por que às vezes Guru Vaishnavas sofrem tanto de propósito? Eles poderiam solucionar tudo. Eles podem solucionar tudo, mas não solucionam. Eles estão... Ou seja, porque se eles solucionarem um problema, então vários outros problemas podem surgir também. Então eles permitem. É por isso que eles não se perturbam. Porque o comportamento, o caráter, embora a gente saiba que é contrário ao meu bhajana, mas de toda maneira eu não estou recebendo a associação deles. Associação significa troca de amor. Se eu trocar algum amor com alguém, certamente eu vou ajudar alguém a se desenvolver. Não é que eu vou receber a associação de alguém para essa pessoa se degradar. É por isso que Prabhupada costumava dizer, né, que eu não estou agora em associação, eu não estou interessado em fazer nenhuma associação, porque eu estou recebendo a associação daquele Paramahansa Baba. Dessa maneira, se nós quisermos medir um discípulo, um devoto, então, você não pode calcular dessa maneira, ou seja, quanta propriedade Guru Padma deu para ele, quanta riqueza Guru Padma deu para ele. Guru Padma deu riqueza para ele, Guru Padma deu honra para ele, Guru Padma recebeu seva dele, então, certamente ele é um grande Vaishnava? Não é assim. Não é assim. Para entender um discípulo, você deve observar todo o comportamento, Siddhanta Vichara de Guru Padma refletido nesse discípulo. Se você puder encontrar todo o comportamento, Siddhanta Vichara, tudo refletido dentro do coração do discípulo, toda a charana, conduta, o Siddhanta Vichara, o Nishkinchana Bhava, tudo igual. Então esteja certo que ele está recebendo a misericórdia. Mas externamente você vai ver muitas coisas. Você pode tentar calcular assim. Talvez ele esteja desfrutando da kripa, mas ele pode não estar recebendo nada. E tudo isso é zero. Não tem nenhuma misericórdia ali, né? O caráter, o comportamento pode provar quem a pessoa realmente é. Quando Prabhupada era um pequeno garoto, Bimala Prashada, naquela época, Bhaktivinoda Thakur levou ele diante do seu suposto guru. Depois ele o abandonou de toda forma, mas... Então, naquele momento, aquele guru quis colocar o pé na cabeça de Srila Bhaktivinoda Thakur. E naquele momento, o pequeno garoto de 7 anos começou a gritar, Você acha que você tem direito de colocar seu pé na cabeça de Bhaktivinoda Thakur? Dessa maneira, já estava provado que ele é um associado eterno de Gauranga. Um dia, Srila Bhaktivinoda Thakur estava em Calcutá, no seu Bhajana Kutir, ele estava ali, cantando Harinama, e algumas pessoas, uns sarradias, vieram para falar com Bhaktivinoda Thakur, e imediatamente, Bimala Prashada, que estava sentado na frente de Bhaktivinoda Thakur, cantando o santo nome, ele se levantou e foi embora. Então, aqueles sarradias perguntaram para Bhaktivinoda Thakur, olha, aquele é o seu filho? Ele é o seu filho? Sim. Mas por que ele partiu, foi embora tão rápido? Só ao nos ver ele foi embora? Bhaktivinoda Thakur falou, olha, porque ele fez uma resolução desde pequeno. Ele fez esse voto desde pequeno, que ele não pode ver o rosto de um sarradia. Ele não pode chegar
no raio aí de 1 a 2 quilômetros de um Sahaja. Por isso que ele foi embora. Dessa maneira, Prabhupada nunca quis fazer nenhum meio termo. Nunca quis fazer nenhum meio termo. Você não deve se esquecer que Bhaktivinoda Thakur quis apontá-lo como o futuro Acharya de toda a sociedade Gaudiya Sarasvati. Vocês não devem se esquecer disso. Antes de abandonar o seu corpo, Srila Bhaktivinoda Thakur quis dar algumas instruções especiais para ele, mas ele nunca deu esse tipo de instrução para aquela outra figura que você pode chamar do filho, mas eu não quero usar esses termos. Então ele quis pedir, ou seja, dar uma instrução para Bimala Prachada. Ele disse, você deve reinstalar o Deva Varnashram, que era efetivo há muito tempo atrás. No Bhagavatam a gente vê evidências disso. Tem muitos documentos que eu posso te mostrar, muitas evidências, onde o Deva Varnashram está claramente mostrado. No Gita também, em toda parte eu posso te mostrar. Deva Varnashram, mas ninguém entende. Aquelas pessoas tolas, idiotas, elas falam védico, védico, védico. Que védico? Todos falam védico, védico, védico. Que védico? Que védico? Nada autêntico ali. Tudo misturado. E eles chamam de Deva Varnashram. São idiotas. Não entendem nada. Isso não é Deva Varnashram. Tente entender o que é Deva Varnashram realmente. Deva Varnashram significa que, de acordo com o seu Sanskara, quaisquer qualidades que podem ser vistas dentro de você, de acordo com isso, a gente pode determinar o seu Varna. Muitas vezes a gente falou, a gente escreveu sobre isso também. Dessa maneira, o Deva Varnashram depende do seu Sanskara, das suas tendências inatas, do seu humor. Mas eles explicam de outra maneira, fazem algo misturado, algo híbrido. Acham mais prático seguir assim. Mas Prabhupada nunca falou isso. Bhaktivinoda Thakur quis reinstalar o Deva Varnashram e não pôde fazer porque o tempo tinha terminado. Então, por isso, ele deu a instrução para Bimala Prachada que ele teria que reinstalar o Deva Varnashrama Dharma. Do contrário, aqueles Vaishnavas puros, que de propósito nasceram em famílias de casta baixa, e as pessoas não os honravam por conta disso. Assim como um exemplo que eu posso dizer, no Radha Kunda, no Swananda Sukada Kunda, Prabhupada costumava ir lá fazer bhajana, e lá, certa vez, um suposto panda chegou e falou. Ele falou que Raghunatha Das Gosai nasceu numa casta muito baixa. Então, por isso, ele pegava poeira dos pés de lótus dos meus ancestrais. Ele falava isso. Ele nasceu numa casta baixa, Raghunatha Das, para nos honrar. Pegava poeira dos pés de lótus dos meus antepassados. Daquele momento em diante, Prabhupada começou a jejuar. Parou de beber água e de tomar prachada. Dessa maneira, como um acharya, é o dever de todos os acharyas, aqueles acharyas efetivos, protestar contra Siddhanta Viroda, Acharan, qualquer comentário. Se a gente quer se expor como grandes devotos e não queremos entrar em problema, isso é um verdadeiro problema. Então, a primeira instrução foi essa, tentar reinstalar o Deva Varnashrama e organizar o Dhamma Parikrama, porque Dhamma Parikrama é o procedimento mais fácil
Dhamma Parikrama é o procedimento mais fácil por meio do qual você pode ajudar as almas condicionadas a se desenvolver. É o procedimento mais fácil. Se você organizar Dhamma Parikrama, muitas pessoas podem vir aqui fazer parikrama, circunambulação, de graça. Ou aqueles que têm dinheiro podem dar alguma coisa. Prabhupada organizava de graça. E se alguém tiver dinheiro, pode dar. Dessa maneira, Dhamma, a morada sagrada, na verdade, é Balarama, Sandhini Shakti, a potência existencial, potência de manifestação, Baladeva Tattva. É por isso que, por meio do Dhamma Parikrama, é muito fácil receber misericórdia. Se você fizer Dhamma Parikrama sob a orientação de Guru Vaishnava, você recebe Kripa. Então, Bhaktivinoda Thakur falou, você deve organizar Navadipa Dhamma Parikrama, por meio da qual você pode libertar muitas divas. E também o desenvolvimento do Dhamma era a terceira instrução. A gente acha que desenvolvimento do Dhamma significa fazer uma estrada muito boa, hospital, escola. Sim, isso também. Mas o que é que a gente quer dizer por desenvolvimento? Claro, a gente deve fazer algumas facilidades para as pessoas terem interesse em vir ao Dhamma, receber darshana, ter algum local para ficar. Mas agora, as pessoas estão vindo para desfrutar. Tem muitos, incontáveis hotéis, comércios impuros, não só de noite, de dia também. Não só de noite, de dia também. E os brahmacharis, você vai ver eles com a japamala cantando Hare Krishna e andando na rua, olhando o movimento no hotel. Eles estão lá cantando com a japamala. Eu posso te mostrar, venha comigo, eu te mostro o brahmachari cantando com a japamala e observando o movimento. Dessa maneira, antes de abandonar este corpo, ou este mundo, Bhaktivinoda Thakur quis dar essas instruções para Prabhupada. E certa vez, quando Bhaktivinoda Thakur estava manifestando uma lila de doença, aconteceu um grande problema. Em Baligai Sambelan, houve uma assembleia, foi organizada uma assembleia, porque havia um grupo, sob a orientação de alguns acharyas, que queriam provar que os brahmanas são mais elevados do que os Vaishnavas. Ou seja, aqueles Vaishnavas que nasceram em castas baixas, eles são menos elevados, né? Então teve esse conflito. Então eles organizaram essa assembleia para discutir entre quem era mais elevado, os brahmanas ou os Vaishnavas. E Bhaktivinoda Thakur estava manifestando uma lila de doença, e ao mesmo tempo, Bhaktivinoda Thakur podia ir. Eu recebi essa informação secreta, interna, né? Que Bhaktivinoda Thakur podia ir, mas ele não pôde ir. Por quê? O seu suposto guru, que ele acabou abandonando mais tarde, estava lá. E ele estava contra Guru Vaishnavas puros. Ele estava presente lá. Então ele falou, olha, não é prático, é melhor eu não ir lá. Então é melhor você ir, Bimala Prachada, né? Bhaktivinoda Thakur estava ali no seu Bhajana Kutir, Swananda Sukada Kunja, em Godrum, e Bimala Prachada chorou naquele momento e suplicou os pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur abençoou ele. Falou, Prabhu, você pode ir e você vai ser bem-sucedido. Esse é o desejo de Gauranga. Mas eu não posso ir. Então, Prabhupada foi lá e a assembleia foi presidida por Vishvambarananda Deva Goswami, que era um acharya muito poderoso na linhagem de Shamananda Parivara. Ele pediu para Bimala Prachada para solucionar aquele problema, aquela questão. Então, Bimala Prachada começou a falar, dando incontáveis documentos sobre os quais você poderia chegar a essa conclusão.
E essa assembleia foi muito grande, tinha muitas pessoas presentes lá. Naquele momento, Prabhupada foi bem sucedido em quebrar a concepção equivocada daqueles oponentes. Ele foi bem sucedido em provar que os Vaishnavas são mais elevados. Vaishnavas não podem jamais ser comparados nem mesmo com Brahmanas, eles são muito elevados. Dessa maneira, toda a Assembleia, ao ver o poder de Prabhupada, porque é como se ele estivesse emitindo luz, como se ele fosse o próprio Sol. Então, milhares de pessoas queriam se abrigar aos pés de lótus do Prabhupada e saíram correndo para pegar a poeira dos pés de lótus dele. Naquele momento, queriam pegar a poeira dos pés de lótus dele, e então Vishwambarananda Deva Goswami decidiu arranjar um grande pote com água, e aí ele instruiu colocar água nesse pote, e à força ele colocou os pés de Prabhupada dentro da água. Prabhupada não queria, mas à força eles colocaram os pés de lótus de Prabhupada ali. Depois disso, as pessoas vieram e cada um pegou uma gotinha dessa água, dessa panela, desse pote, e rapidamente toda a água terminou. Esse Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur pôde perceber que ele não é meu filho. Ele é um associado eterno de Bhagavan. Um dos seus filhos, Ananda Prashad, ou talvez seja outro nome, eu acho que era Ananda Prashad, ele estava muito doente. Muito doente. Ele estava para abandonar o corpo, com uma fortíssima dor de cabeça. Todos os médicos ayurvédicos, falharam em trazer uma cura para ele. E o último dia da vida dele estava chegando. E então, Bhaktivinoda Thakur, certo dia de noite, ele falou para Bimala Prashada: Prabhu, você poderia cantar o Harinama dentro do quarto dele? Você deve cantar alto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This way. Assim. Para que ele possa ouvir. Ele está deitado na cama. Depois disso que aconteceu, a noite inteira, Prabhupada começou a recitar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Whole night. A noite inteira. E de manhã aconteceu um milagre. Os devotos vieram para ver qual era a condição do paciente. E diante de Bhaktivinoda Thakur, de todos, aquela Jivatma declarou: olha, na minha vida anterior, eu estava no grupo de Ramanujachari e toda aquela tilaka da Sri Sampradaya apareceu no corpo dele também. Aí ele falou: eu cometi uma ofensa naquela época e é por isso que eu vim aqui para receber a misericórdia dele. Eu cometi uma ofensa aos pés de lótus dele. Aquela Jivatma falou antes de abandonar o corpo. Antes de abandonar o corpo, todos estavam vendo. Automaticamente, ele estava sem nenhuma tilaka. De repente, a tilaka apareceu e ele implorou por perdão. Ele falou: olha, eu cometi uma ofensa aos seus pés de lótus, é por isso que eu nasci aqui. E agora eu ouvi o Harikatha, ou seja, o Harinama dele. Então agora eu estou livre e agora eu posso partir. Eu imploro por perdão. Isso aconteceu em Purushottama Dham, quando Bhaktivinoda Thakur era um juiz lá em Puri, quando Bhaktivinoda Thakur era um magistrado em Puri. Foi nessa época que isso aconteceu. Dessa maneira, é certo, 100% certo e provado que Prabhupada é um associado eterno que veio aqui para nos libertar. Mas o principal ponto que eu quero falar é que Guru Vaishnava e Bhagavan, eles querem nos enganar. Se nós somos enganadores, eles podem nos enganar. Em toda a vida, tem um livro já publicado,
2 livros que a gente publicou hoje. Um é, ó Senhor Supremo, título. Ó Senhor Supremo, você envia um dos seus associados aqui neste mundo material para nos libertar. Um livro é esse. Pelo pedido dos Vaishnavas, eu compilei esse livro. E o outro livro é Srila Prabhupada e seu Radha Dasya. Toda a vida de Srila Prabhupada, todas as suas atividades são estabelecidas em Radha Dasya. Qualquer coisa que ele fez, tudo baseado em Radha Dasya. A maioria das pessoas não puderam compreendê-lo. Por que ele agia dessa maneira? Então, dessa maneira, Guru Vaishnava sempre querem nos enganar. Prabhupada diz, pela ordem de Srila Bhaktivinoda Thakur, eu fui lá me abrigar aos pés de lótus de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, mas ele quis me rejeitar. Ele quis me rejeitar de tal maneira, me mostrando que eu não tinha nenhum valor. Primeiro de tudo, Guru Vaishnava vão assumir esse papel. Sempre que a gente expressa algum falso ego, porque a gente é instruído, nós somos bonitos, ou nascemos numa família alta, então Guru Vaishnava vão provar que você não tem nenhum valor. É por isso que Prabhupada disse, quando eu fui lá, diante de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj para Mahansa Acharya, ele quis provar que eu não tenho nenhum valor. Você não tem nenhum valor. Primeiro de tudo, ele quis dar um chute para quebrar o meu falso ego. Ele quis provar, olha, você acha que você é muito instruído, ou que você veio de uma linhagem familiar elevada, você é belo, tem tudo isso, mas você não tem nenhum valor para mim. Dessa maneira, 18 vezes ele foi rejeitado, 18 vezes, assim como no caso de Ramanujacharya. Goshtapurna, ele quis também rejeitá-lo 18 vezes. 18 vezes rejeitado. Ele ia e voltava. Depois de 18 tentativas, ele foi aceito por Guru Padma, Goshtapurna. Similarmente, isso é um tipo de lila. É um tipo de lila incompreensível. É um siddhanta que a gente não consegue conceber, porque Prabhupada, ele é o maior acharya, o maior pandita do mundo inteiro. E ele se abrigou aos pés de lótus de um guru que externamente não tem nenhuma qualificação educacional. Externamente, Srila Gorakshora Das Baba não tem nenhuma qualificação educacional. Então, esse é um tipo de siddhanta inconcebível. Prabhupada quis provar que o Guru Tattva é uma coisa tamanha que, se você quiser calcular, você vai falhar, você não vai conseguir. Muitas vezes, muitos sarradias, supostos babadis, quiseram atacá-lo ao ver. E eles falavam, onde é que seu Guru mora? Onde é que seu Guru Padma mora? Onde é que ele fica? E quantos templos ele tem? Quantas qualificações educacionais ele tem? Dessa maneira, eles queriam insultar Bimala Prachada. Perguntando isso, qual é a qualificação educacional do seu Gurudeva? E onde é que ele mora? Dessa maneira, eles queriam insultar Prabhupada. E Prabhupada respondia, o lar eterno do meu Guru Padma são os pés de lótus de Shrimati Radharani. A posição eterna do meu Gurudeva
Paramahansacharya Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj é aos pés de lótus de Shrimati Radharani no Radha Kunda, mas atualmente ele está manifestando uma lila ali em Kulia Dweep. Atualmente ele está manifestando uma lila em Kulia Dweep. E sobre a qualificação educacional você me perguntou, não é? Então, externamente, você não vai ver nenhuma qualificação educacional no meu Guru Padma. Mas esteja certo que qualquer problema que possa surgir nesses 14 mundos pode ser solucionado por meu Guru Padma perfeitamente. Você pode obter uma solução perfeita para qualquer problema nesses 14 mundos. Este é meu Guru Padma. O conhecimento dele é transcendental. Ele tem conhecimento transcendental. Então, externamente, você não vai ver nenhuma qualificação educacional. Mas ele tem aprakta paravidya, ou seja, conhecimento divino. E ele é capaz de solucionar qualquer problema nesses 14 sistemas planetários, qualquer problema, a qualquer momento. Muitas pessoas, e a gente já respondeu essas perguntas em novembro, em dezembro do último ano, eles estavam expressando a audácia. Alguns deles falavam que um suposto devoto foi até Gaurkishora Das Babaji Maharaj e perguntou para ele, falou, o seu discípulo Bimala Prachada está fazendo isso, aquilo, e Gaurkishora Das Babaji falou, não, ele não é meu discípulo, eu nunca iniciei ninguém. E eles entenderam isso mal, eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender que um Vaishnava nunca pensa que eu sou Guru e ele é o meu discípulo. Um Vaishnava nunca sente isso. Um Vaishnava nunca pensa que você é meu discípulo, ele é meu discípulo. Não. Não é assim. É por isso que, para te enganar, Gaurkishora Das Babaji Maharaj quis negar. Mas você esqueceu tudo. Você se esqueceu que quando Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj foi lá e encontrou com ele, Srila Gaurkishora Das Baba queria enganar o público ao entrar num banheiro público. Que as pessoas vinham até ele para tentar buscar bênçãos para a filha, para a esposa, pedindo que o filho conseguisse estudar. As pessoas querem receber cinzas. Vocês querem receber alguma cinza insignificante, enquanto o Guru Vaishnava podem te dar Gauranga. Você quer receber cinzas, dinheiro, posição, essas coisas que são insignificantes. Olha, você não precisa ir para Guru Vaishnava para receber cinza, para receber algo insignificante. Você pode ir na estrada e pegar ali no chão. Então as pessoas vinham até ele pedindo esse tipo de bênçãos materiais. Então, certa vez, Srila Prabhupada foi lá para ter o darshana de Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj e Gaurkishora Das Baba fez esse plano de entrar num banheiro para fazer Haribhajana, sem perturbação. Então, Srila Baba Maharaj estava dentro do banheiro e Bimala Prachada chamou ele. Baba, abra a porta. Você também quer me enganar? Você também quer me enganar? Dessa maneira, de repente, Baba abriu a porta e riu. Oh, meu Prabhu veio. Meu Prabhu veio. Venha, venha, sente-se. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Apenas uma palavra e um sinal externo. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Assim como o mesmo caso. Você tem o seu direito de provar que ele agiu assim. Você tem liberdade, você pode provar que Gaurkishora Das Babaji Maharaj fez um bhajana exclusivo e que Srila Prabhupada fez outra coisa. Né? Externamente, Srila Baba Maharaj fez uma coisa
E Prabhupada fez outra. A mesma alegação é aplicável para Narottama Das Thakur. O Gurudeva dele era Nishkinchana. E Narottama fez templos, festivais, convidou todos os Vaishnavas. Mas você deve se lembrar que o significado de ambas essas condutas é igual. O que Lokanatha fez e o que Narottama fez são iguais. Um estava sozinho e o outro fazendo longas, imensas pregações, e você entende errado. Dessa maneira, eles quiseram provar que Prabhupada não é Nishkinchana, que Prabhupada não estava fazendo Nishkinchana Bhajana, assim como Gorakshora Das Baba, então ele não é um Vaishnava. Mas eles se esquecem que o nosso Gorakshora Das Baba, um dia, ele pegou todas as partículas de poeira dos seus pés de lótus e quis colocar na cabeça de Bimala Prachada, de propósito. Isso é Kripa. Ele pegou todas as partículas de poeira dos seus pés de lótus e aplicou na cabeça de Srila Bimala Prachada. E as pessoas se esquecem disso. Gorakshor Das Maharaj estava cantando Harinama o dia e a noite inteiro. E Prabhupada estava falando Harikatha, escrevendo, pregando, cantando muito Harinama, mas as pessoas entendem errado. Um dia, quando algum suposto delinquente, disfarçado de um devoto, ele quis bater em Bimala Prachada, em Purushottam Dham. Ou seja, nessa época, Bhaktivinoda Thakur precisou ir em Calcutá por alguma razão. Bhaktivinoda Thakur costumava recitar o Chaitanya Charitamrita no seu Bhajana Kutir, perto do Samadhi Mandir de Haridas Thakur. Ali tinha esse Bhajana Kutir de Bhaktivinoda Thakur que está sob o controle deles. Então, certa vez, Bhaktivinoda Thakur precisou ir para Harikatha e todos os dias ele recitava o Chaitanya Charitamrita. Então, antes dele ir para Calcutá, ele pediu para Bimala Prachada: olha, você poderia continuar a fazer os discursos sobre o Chaitanya Charitamrita, porque eu preciso ir para Calcutá por uns dias. E depois ele voltou de Calcutá e depois ele falou: olha, eu acabei de chegar, então faz o seguinte, hoje você pode continuar dando Harikatha e amanhã eu volto. E aí Bhaktivinoda Thakur sentou de dentro no seu quarto e ficou ouvindo o Harikatha. Depois de ouvir esse Harikatha, ele ficou impressionado. Porque quando ele chegou de volta, Bhaktivinoda Thakur se perguntou: por que tem menos pessoas ouvindo o Harikatha? Porque todos os dias eu estava recitando o Chaitanya Charitamrita e muitas pessoas vinham. Por que agora tem menos pessoas? O número de pessoas diminuiu. E por fim, depois de ouvir esse tipo de Siddhanta Vichara, Bhaktivinoda Thakur teve que declarar: olha, bem, agora eu entendi, agora eu compreendi por que é que menos pessoas estão vindo até o seu Harikatha, porque elas não têm poder para digerir o seu Harikatha, a verdade absoluta. Aqueles sarradias decidiram bater e matar Bimala Prachada. Então, quando essa situação se formou, então Bhaktivinoda Thakur deu instrução. Ele falou: olha, você deve ir para Vrajapatam, Mayapur, e ele deu a sua própria Japamala para Bimala Prachada, falou: vá lá e faça bhajana lá. E então, pela instrução de Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada veio para cá, para Vrajapatam, Mayapur, que naquela época era praticamente tudo floresta, só havia cobras e chacais. Então, Prabhupada decidiu fazer bhajana lá, onde hoje é chamado de Chaitanya Mata, no seu Bhajana Kutir. E hoje eles fizeram ali o Samadhi de Kunjada, tudo bem. Lá ele começou a fazer bhajana, Satakodi Nam Yagna, um voto de cantar 1 bilhão de santos nomes.
E uma vez por dia ele cozinhava, durante meia hora ele cozinhava, colocava o arroz no chão e comia sem as mãos, como um cachorro, e cantava continuamente. E por toda volta, cheio de cobras. Dessa maneira, Prabhupada fez esse voto de cantar 1 bilhão de santos nomes, 3 vezes ele fez, para arranjar kripa para todos nós. Depois disso, ele recebeu uma ordem de Gauranga Mahaprabhu e do Guru Varga, ou seja, eles apareceram diante de Prabhupada. As pessoas pensam que Prabhupada estava mentindo. As pessoas pensam que Prabhupada estava mentindo. Elas pensam isso. Então, Prabhupada, diante de Prabhupada, Gauranga Mahaprabhu, Nityananda, Adwaita Gosai, o Guru Varga apareceu e eles deram instrução para Bimala Prachada. Bem, você deve ir pregar. Você deve ir pregar toda essa Gauravani. E Prabhupada falou, olha, eu não tenho nenhum centavo, sou mendigo. Eu não tenho nenhum ajudante, nenhum dinheiro, como que eu posso pregar? E aí eles garantiram, olha, nós estamos te abençoando. Muito em breve, nós vamos enviar tudo, os ajudantes, a ajuda financeira, nós vamos arranjar tudo. Depois disso, Prabhupada decidiu começar a pregar. Não foi antes disso. Não foi antes disso. Foi assim que começou toda a sua pregação. Dessa maneira, durante toda a sua vida, Prabhupada quis nos ensinar que se nós formos sinceros, se nós quisermos Bhagavan, nesta vida nós podemos alcançar Bhagavan, desde que você seja sincero. E se você seguir Mahaprabhu 100%, não tente seguir um procedimento misturado que a gente vê no presente. Esse procedimento misturado, não siga por ali. Então, Bhagavan Sri Krishna quis nos enganar, Gauranga Mahaprabhu quis nos enganar, e Prabhupada também foi enganado por Srila Gauranga Babaji Maharaj. E depois de ser enganado, rejeitado 18 vezes, Prabhupada falou, olha, o seu Ishtadeva, ele é um enganador. Sri Krishna, seu Ishtadeva, ele é um enganador. O seu Ishtadeva é um enganador. Então, naturalmente, todas as qualidades vão até você também. Então, você não precisa me dar Diksha, eu vou me afogar no Ganges. E aí, Prabhupada saiu correndo para se afogar no Ganges. Então, Srila Gauranga Das Baba chamou, venha, 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 eu posso te dar Diksha. Então, 18 vezes ele foi rejeitado. E depois disso, na 19ª vez, ele foi aceito. Então, tem muitos Siddhanta Vicharas que Prabhupada quis nos ensinar. Ou seja, qualquer Siddhanta Vichara que a gente recebeu de Gauranga Mahaprabhu, na forma aplicada, a gente pode encontrar em Prabhupada totalmente. Então, o nosso sistema do Parampara, se você quiser quebrá-lo, então você pode ser punido. Aqueles que estão quebrando o sistema do Parampara, todos eles podem ser punidos. Todos eles. Todos eles podem ser punidos. Eles querem destruir, eles querem fazer um Siddhanta Vichara novo. Dessa maneira, a lila de Prabhupada, eu posso seguir falando. Talvez nós poderemos ter um tempo para falar. Então ele quis enganar muitos de seus seguidores, dando honra, respeito, e eles não puderam reconhecer que Prabhupada queria nos enganar. Ele queria nos enganar. Dessa maneira, nós queremos ser enganados por Guru Vaishnava. Enquanto é muito fácil, 100% fácil para nós ir até os pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu, se nós pudermos seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. Nós podemos segui-lo. Nikhila bhuvana maya chinna vichinna karti vibudo bahulo mrigyam mukti mahanto datri
Sithilito vidhiragaradho radesha dhani nivasati hidanityam bhakti siddhanta bani. I like to stop here, no time. Vanchakalpatarus ke pasindu patitanang pavane bhavishya.